Olá, alunos e alunas, tudo bem? Hoje vamos começar o módulo 2 da disciplina de JavaScript com a apresentação dos vetores, que também são conhecidos como arrays. Eu sou o professor André Vinícius e vou apresentar este módulo para vocês, para que nós possamos desenvolver bons programas em JavaScript. O objetivo da aula de hoje é apresentar as estruturas vetoriais em JavaScript e também mostrar exemplos identificando alguns métodos que são importantes para o uso com vetores. A ideia geral de um vetor é uma coleção de dados estruturados onde se tem um número fixo de componentes. Geralmente, um vetor armazena variáveis que são do mesmo tipo. Na linguagem JavaScript, é possível armazenar variáveis de tipos diferentes. Vamos ver um exemplo mais adiante. Na imagem, temos duas figuras, uma com o vetor que contém os estados da região sul e outra com um vetor que contém os estados da região sudeste. O vetor onde contém os estados da região sul pode ser implementado usando a sintaxe newArray. Essa sintaxe faz com que nós aloquemos um novo vetor na linguagem de programação. Nesta sintaxe, que vemos no exemplo, contém ainda os valores dos campos do vetor sul. Portanto, o vetor sul é um vetor que irá ter 3 valores. No campo 0, ou seja, no índice 0 deste vetor, temos o valor rs. No índice 1 deste vetor, temos o valor SC. E no índice 2 deste vetor, temos o valor PR. Observem que os índices iniciam em 0, e no caso deste vetor, que é um vetor de 3 elementos, o índice do último elemento é o índice 2. Esta característica é muito importante na hora de programar, portanto, fiquem atentos. Aqui temos mais um exemplo de declaração de um outro vetor, que é o vetor sudeste. Podemos observar que este vetor foi declarado de forma diferente do vetor sul. Porém, as duas formas funcionam do mesmo jeito e o resultado final é o mesmo. É importante considerar que o vetor sudeste é um vetor de 4 posições. A posição 0 com o valor SP, a posição 1 com o valor RJ, a posição 2 com o valor MG, a posição 3 com o valor ES. Portanto, é um vetor de 4 posições, que começa na posição 0 e termina na posição 3. Agora, podemos ver a implementação do vetor sul e ainda uma forma prática de mostrar os seus valores. Observem que na linha 2 é feita a declaração do vetor. Na linha 6 é mostrado na tela o valor que está no campo 0 do vetor sul. Na linha 8 é mostrado o valor que está no campo 1 do vetor sul. E na linha 10 é mostrado o valor que está no campo 2 do vetor sul. A imagem logo abaixo do código mostra o resultado da execução deste código. Agora, temos uma ideia muito semelhante como a que foi apresentada com o vetor sul. Porém, para mostrar os dados, dessa vez do vetor sudeste, é implementado uma estrutura de repetição. Além disso, este código possui na linha 4 a declaração da variável tan. A variável tan armazena o tamanho do vetor sudeste. Este tamanho do vetor sudeste é passado para a variável tan devido ao método length, que está descrito na linha 4, onde sudeste.length, que está descrito na linha 4, é o tamanho
deste vetor armazenado na variável tam. Com isso, na linha 8, podemos fazer um for, uma estrutura de repetição de tamanho definido para mostrar os campos do vetor sudeste. Uma outra característica do JavaScript para vetores que é muito importante é que o JavaScript ele pode ter tipos de dados diferentes. Como nós podemos observar no código apresentado, o vetor pessoa é um vetor que armazena tipo de dados inteiros, tipos strings, tipo booleano. Podemos observar no exemplo onde o vetor pessoa armazenou o RG, o nome completo, a idade e o sexo de um usuário. É interessante utilizar vetores e fazer a referência de dois deles através dos índices. Este exemplo, nós podemos ver neste código, temos dois vetores, o vetor meses e o vetor dólar. O vetor meses apresenta os meses de um ano. O vetor dólar apresenta valores da flutuação da moeda americana no Brasil. Podemos observar que o mês de janeiro refere-se ao valor 4,56. O mês de fevereiro ao valor 4,89. E assim sucessivamente. Portanto, temos duas estruturas diferentes que podem ter uma relação através dos seus índices, ou seja, o índice 0 do vetor meses e do vetor dólar tem uma relação. O índice 1 do vetor meses e do vetor dólar tem uma relação, e assim sucessivamente. Podemos então mostrar as informações de valores da moeda dólar através da estrutura for apresentadas na linha 6, mostrada na tela conforme a execução do programa. Quando trabalhamos com vetores em JavaScript, existem alguns métodos que são extremamente importantes e que tornam o nosso programa mais eficiente. Um deles é o método push. O método push, vocês podem ver que está sendo usado na linha 5 e na linha 6, e é um método para colocar uma informação ao final de um vetor. Portanto, o vetor meses e o vetor dólar passam a ter a informação do valor do dólar referente ao mês de agosto. Outros métodos importantes é o método pop. O método pop consiste em remover o último elemento do vetor. Temos o exemplo de um vetor de frutas, onde temos as frutas banana, laranja, ameixa e abacaxi. Ao executar o método pop no vetor frutas, através da sintaxe frutas.pop, o que será apresentado é apenas um vetor com as frutas banana, laranja e ameixa. Um outro método também importante é o método unshift, que é um método que adiciona um ou mais elementos no início do vetor. Portanto, temos um exemplo. Um vetor de idades, onde temos as idades 25, 30, 32 e 37. Neste vetor, nós colocamos a idade 42 no início do vetor através do método unshift. Esses códigos podem ser testados em seu ambiente de programação. Outros métodos importantes para trabalharmos com vetores são o método shift, que remove o primeiro elemento de um vetor, o método splice, que remove ou altera um ou mais elementos do vetor, o slice, que retorna uma faixa de elementos de um vetor, o método sort, que ordena os dados de um vetor, o método
reverse, que inverte a posição dos valores em um vetor, o método concat, que junta um ou mais vetores, e o método join, que junta os valores de um vetor com um caractere separador. A aula de hoje foi importante para vermos o conceito de vetores, que são arrays unidimensionais. Mostramos também a ideia de implementação dos vetores em JavaScript. Vimos a ideia de um vetor misto e de alguns métodos importantes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima unidade.